you feel that? Oh, shit. Esse é o diretor Zack Snyder. Metade do mundo ama esse cara e metade odeia. Dos filmes que ele fez, o que mais me entretém é um remake de um clássico do George Romero, o pai dos zumbis no cinema. Apesar de terem o mesmo nome em inglês, Dawn of the Dead, o filme original e o mais recente tiveram títulos diferentes na nossa língua. A versão de 1978 do Romero teve o título traduzido para O Despertar dos Mortos, enquanto a de 2004 chegou no Brasil como Madrugada dos Mortos. Isso aconteceu porque a palavra da língua inglesa dawn é o que se conhece como polissêmica, ou seja, um termo que tem mais de um significado. Esse é um fenômeno que acontece muito em várias línguas. No português, por exemplo, é muito comum. Em determinado contexto, dawn pode querer dizer origem, início, despertar, em outro pode ser literalmente o período entre a noite e o começo da manhã. Mas o conceito de polissemia não se restringe à ciência linguística, não. Em 2007, o fotógrafo italiano Oliviero Toscani lançou uma campanha contra a anorexia com uma foto extremamente angustiante da modelo Isabelle Caro, que sofria do mal. A ideia era fazer com que outras pessoas anoréxicas se impressionassem com a imagem forte e isso de alguma forma as ajudasse a superar o problema. Mas algumas organizações contra a anorexia alegaram que a visibilidade que a campanha ganhou foi nociva, porque fez com que outras garotas anoréxicas começassem a ver aquela modelo como uma heroína, quem sabe até como um ideal a ser seguido. Sites com discurso pró-anorexia começaram a idolatrá-la, e quando ela infelizmente faleceu algum tempo depois, divulgaram uma foto sua com uma legenda doentia que dizia: "Morra jovem, fique bonita". A mesma campanha, que era aparentemente bastante clara e até nobre em seus objetivos, assumiu significados completamente diferentes para públicos variados. Isso é polissemia. Mas também existe o fenômeno inverso. Os estudos da língua chamam ele de sinonímia. Ao contrário de palavras polissêmicas, sinônimos são termos diferentes que querem dizer a mesma coisa. E esse parece ser exatamente o caso das duas versões da história contada nos filmes de Romero e Snyder. A primeira cena de O Despertar dos Mortos se passa em uma emissora de TV no momento do surto dos zumbis. No programa, que está sendo transmitido ao vivo, dois homens discutem a natureza do problema dos mortos-vivos. Um deles apresentando uma visão mais científica e cética, enquanto o outro questiona o primeiro com base em alguma ideia de moral. Ao redor deles, caos. Os próprios funcionários da emissora avacalham o cientista, gritam uns com os outros e chegam ao ponto de fazer qualquer coisa para tentar ridicularizá-lo porque discordam do posicionamento dele. Na mesma cena, o diretor desse programa percebe que a audiência dele é maior quando eles divulgam na tela uma lista de pontos de resgate para a população. Ele então pede para que Francine, uma das protagonistas do filme, mantenha essa lista no ar mesmo que ela esteja desatualizada. Ela o questiona, dizendo que mandar as pessoas para postos que talvez estejam desativados é o mesmo que assassiná-las, mas ele não se importa, obviamente, porque para ele a audiência vale mais. Nessa introdução, o Romero está claramente criticando o caos e a perversão em alguns veículos midiáticos que fazem de tudo para estar em evidência, até mentir. Uma crítica extremamente válida para os dias de hoje em que as notícias falsas têm se espalhado como uma praga pelos campos azuis da internet. Já em Madrugada dos Mortos, parece que nós estamos vendo a mesma coisa, só que do outro lado. Nós acompanhamos a história de uma enfermeira que volta para casa no final do seu turno e ignora todos os avisos de que tem algo errado acontecendo. Ela não dá importância para o caso do paciente que supostamente tinha sido mordido, muda a estação de rádio para ouvir música ao invés de notícias. Quando chega em casa, encontra o marido que passou o dia inteiro vendo inutilidades na TV e também ignorou programas informativos, até que finalmente os dois perdem a transmissão de emergência na TV porque estão tomando banho. O filme do Snyder critica a cegueira voluntária do povo diante das coisas ruins que acontecem no mundo. Todos só querem saber de entretenimento e a falta de interesse pela informação relevante resulta no despreparo para lidar com os problemas que estão a caminho de nos encontrar. Apesar de compartilharem algumas similaridades, as histórias são diferentes, os personagens são diferentes, os contextos são diferentes e até os estilos da direção são diferentes. Mas os dois filmes parecem
parecem carregar a mesma mensagem. Ambos têm críticas particulares para alvos específicos, mas em essência apontam para um mesmo problema: a desinformação que impera naquele universo. Um mundo tão caótico que as pessoas já não se importam com a informação, e ainda que se importassem, não haveria garantia alguma quanto à confiabilidade dela, por causa da corrupção nos veículos de comunicação. Histórias completamente distintas umas das outras frequentemente compartilham significado, e algumas delas podem se conversar para produzir uma reflexão maior e mais profunda do que cada uma delas poderia trazer individualmente. E é claro que Despertar dos Mortos e Madrugada dos Mortos ainda são diretamente ligados um ao outro por razões óbvias, mas veja outros exemplos que o meu amigo Pedro Amaro, do incrível canal Claquete, cita a seguir. Você provavelmente conhece um cara chamado Orson Welles. Se não conhece, você deveria assistir um filme chamado Cidadão Kane. Mas o que eu gostaria de destacar é algo que o diretor fez antes disso e no rádio. Welles dirigia um programa de rádio antes de estourar no cinema. E em 30 de outubro de 1938, no meio de uma programação comum, ele anunciou uma invasão alienígena ao planeta Terra. O impacto poderia ser pequeno, pois poucas pessoas estavam escutando seu programa. O problema é que em poucos minutos, muitas pessoas trocaram de estação e ouviram a tal falácia. Foi uma confusão. Esse episódio ficou conhecido como a Guerra dos Mundos. Isso tudo em 1938, uma época que dificilmente seria possível entender o que estava acontecendo no mundo. Você já deve ter assistido Tropa de Elite 2, não é? Lembra que no filme temos o Capitão Nascimento subindo de cargo e o que em sua concepção seria mais fácil para solucionar os problemas no Rio de Janeiro? Pois bem, na história vemos que ele foi enganado também, pois estava dentro de um sistema maior e não percebia os mecanismos que faziam a violência caminhar na cidade. A Guerra dos Mundos, Tropa de Elite 2 e as duas versões de Madrugada dos Mortos estão separados geográfica, cultural e temporalmente, mas ainda assim são peças de um quebra-cabeças que denuncia um único mal. E o mais interessante é que nesse caso o problema denunciado é justamente o desconhecimento das peças desse quebra-cabeças, o fato de não termos todas as informações necessárias para entender as nuances de um problema. A questão é que nenhum de nós tem o conhecimento pleno da verdade. Isso não é demérito nenhum, ninguém sabe de tudo. É por isso que nós precisamos de humildade para contemplar a vivência do outro e aprender com ela, e ter a maturidade de olhar para as nossas próprias convicções e localizar mentiras que nos contaram e que nós mesmos nos contamos. Ah, mas nós temos tanta certeza das nossas opiniões, tanta confiança na nossa própria visão de mundo. O outro sempre vai ser o mentiroso, o ignorante, o cego. Mas se nós pudéssemos considerar por um momento que talvez pessoas diferentes de nós conheçam outros ângulos da verdade, que talvez o protesto delas não seja mimimi, que a opinião delas não seja burrice, se apenas construíssemos pontes entre os fragmentos da verdade que cada um de nós conquistou ao longo da vida, talvez pudéssemos enxergar os problemas em suas reais dimensões e então solucioná-los. Mas continuamos orgulhosos das nossas convicções como quem segura um pequeno copo d'água acreditando que seja o oceano inteiro, quando no fundo sabemos, e fica mais evidente a cada dia, que estamos lentamente secando até morrer.